Fala pessoal, vamos iniciar aqui a correção da avaliação diagnóstica de matemática da segunda edição, aplicada às primeiras séries do ensino médio. Então, rapidamente, nós vamos aqui para a primeira questão, e a primeira questão diz assim: Rafael é médico e o salário que recebe em uma clínica varia proporcionalmente com a quantidade de dias nela trabalhados. Certa ocasião, Rafael trabalhou 4 dias nessa clínica e recebeu R$ 1.595,50. Qual será o salário de Rafael em reais quando trabalhar 6 dias nessa clínica? Bom, trata-se de uma regra de 3 simples. Então vamos lá. Para a gente resolver essa questão, trabalhando durante 4 dias, ele recebe um salário de R$ 1.595,50. Trabalhando 6 dias, qual será o salário? Bom, se a quantidade de dias aumenta, consequentemente, o salário também aumenta. Grandezas diretamente proporcionais. Então, neste caso, basta você multiplicar cruzado. Então, se você multiplicar cruzado aqui, 4 vezes x você encontra 4x. 6 vezes 1.595,50. Então vamos lá. 6 vezes 1.595,50, 9.573. E aí, se você divide 9.573 por 4, você vai descobrir que esse médico recebeu um total de R$ 2.393,25. Então, se você marcou a alternativa C, você acertou. Questão número 2. Observe no quadro abaixo os 5 primeiros termos de uma sequência numérica na qual os termos estão relacionados com as suas posições. Então, está aqui. A posição é o número de entrada e a sequência aqui é o número de saída. Uma expressão algébrica que descreve cada termo dessa sequência em relação à sua posição n é... Bom, aqui você vai poder fazer vários testes. Por exemplo, na letra A nós temos 2 vezes n. Se o n for 1, o resultado final que tem que aparecer é o 6. Então vamos testar aqui na letra A. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 é diferente de 6. Então, essa primeira aqui não serve. Letra B, 6n. Então, se no lugar de n substituirmos por 1, nós vamos encontrar 6. Ok, serviu para o primeiro. Vamos substituir agora por 2. 6 vezes 2 dá 12. Só que deveria dar 8. Ó. 12 é diferente de 8. Então, a letra B também não serve. Vamos, então, agora analisar a letra C. Letra C é n mais 1. Ou, perdão, n mais 2. Se a gente substituir o n por 1, 1 mais 2 vai dar 3. E 3 é diferente de 6, então também não serve como resposta. Letra D, nós temos 2n mais 4. Então, se a gente substituir o n por 1, vai ficar 2 vezes 1 mais 4, ou seja, 2 vezes 1, 2, 2 mais 4, 6. Ok, serviu, apareceu 6 aqui. Se a gente substituir o n por 2, vai ficar 2 vezes 2 mais 4, ou seja, 4 mais 4 vai dar 8. Opa, também serviu. Vamos substituir por 3. 2 vezes 3 mais 4. 2 vezes 3, 6. 6 mais 4, 10. Também deu certo. Então, tudo indica que a letra D é a resposta correta. E se você marcou, você está de parabéns. Questão número 3.
Lúcio é preparador físico e trabalha com atendimentos individuais. Em 2019, ele cobrava de seus alunos um valor mensal de R$ 200 pelo atendimento individual de 1 hora, uma vez por semana. Em 2020, cresceu a procura por atividades físicas e Lúcio aumentou o preço de seu atendimento individual para R$ 250 mensais, mantendo o mesmo intervalo de tempo por semana. Qual foi o percentual de acréscimo que Lúcio aplicou ao preço mensal de seus atendimentos individuais de 2020 em relação a 2019? Regra de 3 simples. Então, ele cobrava R$ 200, esses R$ 200 equivale a 100% que ele cobrava. Ele aumentou para R$ 250, e R$ 250 equivale a quantos por cento? Bom, observa aqui o seguinte, vou trocar aqui a cor. Ó, o preço aumentou, então significa que a porcentagem também a tendência é aumentar. Então, grandezas diretamente proporcionais você multiplica cruzado. Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter o seguinte. 200 vezes x, 200x. 250 vezes 100 vai dar 25.000. Então, você vai dividir 25.000 por 200. Bom, elimina aqui, ó, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Então, você vai encontrar 250 dividido por 2, 125%. Ora, 125% menos 100% vai mostrar que o aumento percentual foi de 25%. Então, se você marcou a alternativa E, você acertou. Questão número 4. Roberval possui uma mesa de vidro com tampo circular de 14 decímetros de diâmetro e quer comprar uma fita de borracha para ser instalada no contorno desse tampo. Então, o nosso objetivo aqui, ó, ele tem um tampo circular, onde o diâmetro, que é de uma extremidade até a outra, vale 14 decímetros. E ele quer contornar com uma fita todo esse tampo aqui. O comprimento dessa fita será equivalente ao contorno desse tampo acrescido de 1 decímetro. Quantos decímetros de comprimento deverá ter essa fita de borracha que Roberval vai comprar? Então, aqui trata-se de comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é calculado com a expressão 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. O valor do π nós já temos aqui, ó. Agora, o raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 14, o raio vale 7. Então, o comprimento dessa circunferência é 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 7. Então, nós vamos encontrar o comprimento seguinte. 2 vezes 3,14 dá 6,28. E 6,28 vezes 7, 43,96. E aí o detalhe. O comprimento dessa fita será equivalente ao contorno desse tampo acrescido de 1 decímetro. Então, comprimento da fita vai ser 43,96 mais 1. Ou seja, 44,96 decímetros. Então, se você marcou a alternativa A, você acertou. Questão número 5. Observe o ponto Q representado no plano cartesiano abaixo. Está aqui. Qual é o par ordenado x, y, que representa a localização do ponto Q neste plano cartesiano? Então, todo ponto do plano cartesiano tem uma coordenada x e uma coordenada y. A coordenada x indica se ele anda para a direita ou para a esquerda. Neste caso, o ponto Q andou
2 unidades para a esquerda. Então, coordenada x é menos 2. A coordenada y indica se sobe ou se desce, mas o ponto Q está exatamente em cima do eixo x. Ele nem subiu e nem desceu. Então, coordenada y é 0. Então, se você marcou a alternativa B, você acertou. Questão número 6. Observe as relações entre conjuntos apresentadas abaixo. Qual dessas relações define uma função de domínio P e contradomínio Q? Bom, para você saber quando uma relação de conjuntos é uma função, basta você verificar o seguinte. Cada elemento do primeiro conjunto tem que estar ligado a alguém no segundo conjunto. E mais do que isso, todo elemento do primeiro conjunto só pode estar ligado a um único elemento no segundo conjunto. Então vamos ver se acontece isso aqui no primeiro conjunto. Ó. O número 1 está ligado a um elemento do outro lado, o número 5 a um único elemento deste lado, número 7 a um único elemento deste lado e o número 9 também. Então, tudo indica que a resposta já é essa. Vamos observar aqui no segundo. Ó. No segundo, apesar de cada elemento do primeiro conjunto estar ligado a um único elemento lá no segundo conjunto, sobrou um elemento no primeiro conjunto. Não pode sobrar ninguém. Então, esse segundo conjunto não é uma função. Isso também acontece aqui no terceiro. Ó. Não pode sobrar ninguém. Aqui, no quarto conjunto, ó, observa que o 3 está ligado a 2 elementos no segundo conjunto e só pode estar ligado a um. Então, aqui também você não tem uma relação que traduz uma função. E no último, você tem 2 elementos sobrando aqui no domínio. Ó. Não pode sobrar no domínio. Então, se você marcou a alternativa A, você acertou.